Existe, dentro da atividade do planejamento financeiro, existe uma parte que é coleta de dados, né? E a coleta de dados, ela é importante porque se eu coletar bons dados, o que eu vou entregar de resultado é mais preciso, é mais assertivo, né? Então, esse é um ponto importante que, em geral, toma tempo e, às vezes, é um pouco entediante, né? Tanto para quem faz quanto para quem, para o cliente que tem que ficar dando as informações e tal. E à medida que a gente vem acompanhando vocês em casos reais, a gente foi percebendo que existe uma nova forma de fazer essa coleta de dados que é mais agradável para vocês e principalmente para o cliente, tá? E isso faz com que, nos experimentos que a gente fez, a gente viu que o cliente acaba ficando mais participativo, o que a gente considera muito importante. Então, eu vou fazer aqui um processo do zero. Ó. Eu vou vir aqui na lista de clientes e vou incluir um cliente novo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, o nome do cliente, vou colocar aqui a data de nascimento dele, o sexo e o CEP. O CEP é importante para o cálculo do inventário, porque os recursos financeiros ele vai utilizar o estado do endereço residencial para fazer o cálculo. Se você não souber o CEP, você pode clicar aqui, ó, endereços, colocar aqui a UF, colocar aqui no Rio de Janeiro, tá? Isso aqui já resolve essa questão. Na sequência aqui, eu vou colocar o cônjuge. Então, já coloquei o cliente, já coloquei o cônjuge, tá? Eu posso colocar mais dados aqui, posso colocar foto, mas isso aqui é o principal, tá? E vou colocar aqui que eles têm um filho. A partir daqui, em princípio, o que eu faria? Se eu for fazer um planejamento completo, onde eu vou coletar receita e despesa, eu mudaria aqui de primeira reunião para cliente 360 graus e iria preencher aqui as perguntas. Esse é o caminho normal que, em geral, todo mundo faz. E aqui eu vou preenchendo, né? Vou preencher a receita, vou preencher a despesa, vou revisar os valores da educação, que como eu coloquei o filho lá, ele já gerou as etapas aqui. Mas aqui, se você olhar, é um formato parecido com planilha Excel, né? Que você vai, basicamente, o cliente está vendo letra e número, né? E você vai preenchendo. O que que é a sugestão para vocês de agora para frente, se ainda não estão fazendo? É, a partir do momento que colocou o filho, coloquei o cliente, coloquei o cônjuge, coloquei os filhos, ou outros dependentes. Eu já venho aqui para o número 2, estudo, tá? Vou ir aqui na letra B, acumulação, e vou usar esse botão aqui, esse atalho, modo apresentação. Por que isso aqui é importante? Porque repara que aqui, ó, o tamanho da tela é esse, ó, e um gráfico está embaixo do outro, tá? Mas, quando eu clico aqui, a tela fica maior, tá? E fica um gráfico de cada vez. Qual que é a importância disso? Primeiro, fica maior, às vezes a questão do tamanho da letra é importante, né? E quando e eu vou mostrar já já, quando eu clico para alterar um dado a um parâmetro, quando eu volto é muito mais rápido. Então, esse tempo de cálculo que é feito, ele é muito mais adequado para uma interação com o cliente, tá? Então, aqui, ó, repara o seguinte, eu peguei o cliente, os dados do cliente, do cônjuge, dos filhos, entrei nessa tela, não tem nada. Mas aí eu vou começar a conversar com o cliente. O Pedro, olha só, eu preciso ver com você o que que você tem de patrimônio imobilizado, né? Aí eu vou clicar aqui, ó, e vou vir e repara o seguinte, aquelas perguntas que estavam uma embaixo da outra, aqui estão uma do lado da outra. Então eu vou vir aqui em recursos financeiros. E aí o Pedro me fala que ele é separação
parcial de bens, e os bens dele são todos após o casamento. Então, eu vou botar aqui, ele me disse que tem a casa que eles moram vale R$ 1 milhão. Eles têm uma sala comercial de R$ 500 mil e também tem um veículo de 150 mil. Ok? E aí que vem a diferença entre fazer por aqui e fazer naquela tela de perguntas. Quando eu fechar aqui, ó, ele já vai me mostrar um gráfico. E aí eu já posso dizer para o Pedro, olha, Pedro, tá vendo aqui, ó, o seu total de imobilizado é 1.650.000, ok? Agora eu preciso ver com você sua reserva financeira. E aí eu volto para cá, eu vou vir aqui em reserva financeira, recursos financeiros. E aí vou perguntar quanto que ele tem de imobilizado, de recurso financeiro. Então, vou botar aqui uma carteira de R$ 1 milhão. Beleza. Aí, fechei. Quando eu fechei, ó, ele já me mostrou aqui, ó. Então, seu patrimônio total, 2.650.000. 1.650.000 de imobilizado, 1 milhão de recurso financeiro. Essa dinâmica aqui é super importante, porque ela ajuda o cliente a dar foco e ajuda na interação, tá? E aí você tem, então, um patrimônio total de 2.650.000. Você tem alguma dívida? Aí eu pergunto para ele, né? E aí eu vou colocar aqui, vamos dizer que esse imóvel aqui ainda esteja financiado. Aí eu vou vir aqui, de novo, no atalho da revisão de dados e vou colocar aqui o imóvel, o financiamento, ó. Como é uma tabela saque, o que eu vou simular aqui, eu vou usar o expandir, vou vir aqui, vou marcar a tabela saque, vou botar um saldo devedor de 500 mil e 180 parcelas, um percentual de 10%. Fecha e salvo. Ó, aí ele já me mostrou aqui, ó. Então, como você tem esse de dívida, o seu patrimônio líquido é 2.150.000. Tá tudo ok? Aí vamos dizer que ele fala assim, ó. Pô, lembrei aqui que eu tenho uma previdência lá no Bradesco. Aí eu vou vir aqui, ó, revisão de dados. Vamos dizer que esse aqui volta aqui em recursos financeiros. Vamos dizer que isso aqui esteja na XP. E aí vou colocar aqui a previdência. Tem um PGBL lá no Bradesco. Bom, o que vai acontecer aqui, ó? Ele já vai me mostrar. Então, ó, 83% do que você tem está na XP, 16% está no Bradesco, 18% está em PGBL e o restante é a sua carteira total. Às vezes, fazendo isso, o que acontece? O cliente lembra de mais coisas e te dá mais informação e você vai ajustando aqui por esse atalho e ele vai vendo a realidade dele, tá? Uma vez que a gente terminou essa parte aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai avançar aqui na próxima página. E aí o gráfico das receitas vai vir em branco também. E aí eu vou falar com ele. Pedro, agora eu preciso... É claro, pessoal, que o pitch aqui de conversa com o cliente, vocês com certeza farão melhor do que eu estou fazendo aqui. Eu só estou dando um exemplo aqui para deixar claro que o importante aqui é estabelecer uma conversa. Porque o que a gente viu é que essa conversa o cliente se sente melhor e passa a entender mais a importância dele dar o dado correto e participa mais do processo, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Então, Pedro, preciso ver agora com você a sua renda de trabalho, né? Aí vamos dizer que ele me fala, eu sou profissional liberal, ganho R$ 30.000. Aí a gente pergunta, e a sua esposa, ela trabalha? Trabalha, só que ela é CLT. Aí eu vou falar para ela, então eu preciso do salário bruto dela, vamos dizer que ele me diga R$ 10.000. Isso aqui porque a gente vai calcular o FGTS já, que vai ser aportado todo mês, e o salário líquido, que é o que a gente vai usar para o fluxo de caixa. Quando eu fechar aqui, ó, já vai aparecer novamente o gráfico. Então, Pedro, aqui, ó, tá aqui sua receita, indo até 65, da Mariana até 62. Por que isso aqui é importante? Eventualmente ele vai falar, não, eu vou trabalhar mais ou vou trabalhar menos. E aí a gente vem aqui, pode vir aqui em parâmetros, ó, idades, né, e corrigir aqui as idades se tiver que fazer alguma mudança, tá? E aí a gente começa a ver aqui, ó, aí a gente usa aqui o quê? Ó, Pedro,
eu estou vendo aqui que você tem alguma receita passiva prevista na aposentadoria? Vamos dizer que ele fala que tem sim, ele contribui para o INSS. E aí, o que que a gente pode fazer? Vir aqui novamente, revisão de dados e completar aqui, ó. Vamos dizer que ele me diga que vai estar contribuindo para receber o mínimo, que é 1.518, e a previsão da Mariana é receber 3.500. De novo, quando eu fechar aqui, ele já vai aparecer, tá? E aí posso perguntar, você tem alguma outra renda passiva? Vamos dizer que ele me diga que tem um aluguel. Aí eu venho aqui, novamente, adiciono aqui uma linha e vou colocando, tá? De novo, o que a gente tem visto é que fazendo assim, o cliente participa mais, tá? Então tá aqui, Pedro, ó, tá aqui seu aluguel, tá aqui seu INSS, tá aqui o INSS da Mariana, ok? E aí aqui você já começa, além de pegar dados, já mostrar algumas coisas, ó. Então, Pedro, hoje você tem uma renda total anual de 468 mil, que dá uma média de 39 mil, né? E você é a maior parte da renda, você praticamente 77% da renda da sua família é você o responsável, ok? E aqui você pode até falar se o planejamento vai olhar dependência financeira e proteção, você já pode até introduzir. Pedro, como eu também vou te falar sobre proteção, é bem provável que vai aparecer necessidade de proteção para você. Por quê? Porque sua representatividade na renda é muito grande. A sua falta teria um impacto muito grande, tá? Mas vamos seguir aqui. Ó, quando a Mariana aposentar, a sua renda vai cair de 468 mil ano para 414 mil, que é uma média de 34 mil. Quando vocês dois aposentarem, aí o que que vai acontecer? Ó, o que era, quando vocês dois estavam em fase produtiva, 468 mil, virou 72 mil ano, que é uma média de 6 mil. Então, provavelmente, a gente vai ter que olhar para você fazer aportes para aposentadoria. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Uma coisa que eu já vou te mostrar aqui, ó, e aí, pessoal, tem esse bonequinho aqui, ele é bem legal, que a gente chama ele de FT. Ele já vai me mostrar aqui, ó. Tá vendo, Pedro? Na sua fase produtiva, você vai ter uma renda total de 11 milhões. Como são quase 25 anos, sua renda média é 38 mil. Na aposentadoria, a sua renda prevista é de 1.800.000. Como são 25 anos que a gente está planejando aqui, até os seus 90 anos, é uma média de 6 mil anos. Repara que você vai ter uma queda de 38 para 6, que é uma queda de 84%. Ok? Novamente, acredito que a gente vai precisar, caso a sua reserva não seja suficiente, a gente vai precisar planejar a sua aposentadoria. Muito bem. Agora vamos olhar a sua despesa. E aí eu vou avançar aqui, ó, próxima página. E aí, Pedro, ó, repara aqui, ó, que aquele financiamento que a gente botou lá no início já apareceu aqui. Como ele é uma tabela SAC, o sistema já calculou tela decrescente, ok? Para ajudar a gente a chegar na sua capacidade de poupança correta ao longo do tempo. E, como você tem o André, a gente já projetou aqui as etapas de educação do André. Só preciso revisar com você os valores. Aí vou vir aqui, ó, no lápis, vou vir aqui em educação e vou revisar esses valores com ele aqui. Vamos dizer que ele me fala que hoje paga 2.500, tem uma previsão de pagar 3 mil aqui, 3.500 aqui. E aqui, pessoal, uma dica importante é, aqui você não pode pensar em inflação, que você projeta as etapas seguintes a valor de hoje, porque a inflação é tratada automaticamente pelo sistema, ok? Aí vamos dizer que no ensino médio ele vai gastar 4 mil e na faculdade 5 mil. Hoje a gente vai revisando isso junto com o cliente, ok? Vou fechar aqui. Quando você fechar, você já vai falar, Tom, já está tudo atualizado aqui, ó. Ok? Agora preciso ver com você as outras despesas que não são educação e financiamento. Tudo que você paga fora esses dois itens. Volto aqui, vou vir aqui no dia a dia e vou informar aqui, ó. Vamos dizer que ele me diga que gaste mais 20 mil reais fora educação, fora financiamento, e só lembrando
que eu acho que vocês já sabem, eu não posso somar, botar aqui esse valor somado com educação e financiamento, senão duplica. Aqui tem que ser sem financiamento, sem educação. Por quê? Porque isso aqui são despesas temporárias, né? E essa despesa de 20 mil que eu coloquei aqui, ó, ele vai projetar até a expectativa de vida, tá? Muito bem. Então, a gente já tem aqui os valores lançados, ok? Então, Pedro, o que que a gente vai olhar agora? Ó, a gente analisou, levantou suas receitas e suas despesas. Agora, a gente vai sobrepor esses dois gráficos. Vamos olhar aqui, ó. Ó, por que que a gente sobrepôs esses dois gráficos? Para ver se você hoje tem capacidade de poupança e se você, na aposentadoria, vai precisar consumir a reserva, ok? Muito bem. Aqui, pessoal, tem uma coisa interessante que eu vi já várias vezes dando suporte aos nossos usuários, junto com os clientes dele. Quando chega nesse gráfico aqui, às vezes acontece o quê? Aqui fica sobrando mais dinheiro do que sobra realmente. E aí o cliente, não, peraí, tem alguma coisa errada. E aí começa a pensar e vai ajustar os valores que você pode ajustar aqui mesmo. Vem em revisão de dados e vai ajustar. Ou aqui acontece uma que sobra pouco dinheiro ou estoura, que também vai, não, peraí, mas eu não tô, tá sobrando mais dinheiro ou não tá estourando. E aí essa coisa de ajustar os valores para ficar mais correto, que é super importante para o cliente, acontece naturalmente, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, Pedro, vamos ver agora o seguinte, ó. Tá vendo que você tem um déficit na aposentadoria? Vamos ver aqui o seguinte, ó. Ó, então, ó, repara que aqui, ó, esse aqui é a visão para você entender como a sua reserva vai ser consumida. Então, repara que você irá consumi-la até esse momento na aposentadoria somente, e você vai consumir R$ 13.982 por mês. Ok? Beleza. Agora vamos ver se a sua reserva é suficiente para esse consumo. Aí a gente avança aqui. Ó, tá vendo aqui que ela é suficiente até 87 anos, mas ainda tem uma falta aqui. Como é que, como é que normalmente a gente trata isso aqui, tá? Aqui, ó, veja aqui que o sistema já indica para você o que que você precisa fazer. No seu caso, você tem que aportar mais R$ 535 por mês. Fico olhando aqui, você tem essa capacidade de poupança. Então, a princípio é viável, ok? Porém, vamos analisar uma coisa aqui interessante, ó. Eu vou agora o que que eu vou mostrar para ele? O que aconteceria se ele guardasse tudo que ele pode, ou 80% do que ele pode? Clicar aqui, ó. Aí eu vou usar esse bonequinho aqui. Foi identificada uma capacidade total de 3.700.000 durante a sua fase produtiva, ok? Que é uma média de R$ 12.000 mês. Você precisa guardar 535. Então, tá bem dentro do que você pode. Porém, o que que aconteceria se você guardasse tudo que você pode? Primeira coisa, você iniciaria sua aposentadoria com 8 milhões de reserva. Segundo ponto, você poderia viver mais de 150 anos. Terceiro ponto, você poderia aposentar aos 54 anos em vez dos 65 para ter reserva suficiente até 90 anos. Ou seja, você acumularia, nesse caso, 4 milhões, em vez de 8 milhões, 4 milhões no início da aposentadoria. Ou você poderia aposentar, em vez dos 54 aos 59, e viver de juros, né? Você teria acumulado 5 milhões e 600, que isso aqui te geraria de juros é exatamente o que você precisa consumir da reserva na aposentadoria, e daí não importa quanto tempo você vai viver, né? Além do que, você, nesse caso, deixaria a renda para os seus filhos e netos, deixaria uma renda vitalícia ou patrimônio, ok? Se você, aqui por uma questão de ter uma margem de segurança, aportar 80% do que você pode, o que que aconteceria? Em vez de 8, você acumularia 7 milhões no início da aposentadoria.
de novo, poderia viver mais de 150 anos. Ou você poderia, em vez de aposentar aos 54, aposentar aos 55, para manter o seu padrão de vida até 90. Ou aposentar, em vez de aos 59, aos 61 e viver de juros. Essa tela aqui, ela em geral, quando a capacidade de poupança do cliente permite ele antecipar a aposentadoria, é bem legal, tá? Os clientes gostam bastante. E aqui te dá alguns insights. Mesmo que ele não possa antecipar, aqui você vai ter uma ideia de até quando isso aqui seria viável, até aqui a expectativa de vida financeira seria possível ele fazendo 100 ou 80% de aporte do que ele pode, tá? Muito bem. E aí, ó, o que que a gente pode fazer nesse momento aqui, ó? Vamos fazer o seguinte, vamos simular você guardando 50% do que você pode. Aí vocês vão usar esse parâmetro aqui. Que isso, pessoal, você faz junto com o cliente. E é isso que faz o cliente conectar com o que você está fazendo e ser uma reunião agradável para ele, tá? Eu já vi clientes começarem a reunião assim com um certo desânimo e terminarem a reunião perguntando se o relatório vai ser enviado, né? Chegando até a se aproximar da tela. Eu não sei se é por causa do tamanho da letra ou não, mas acontece muito. O cliente ele faz assim, ó, ele começa assim e aí ele começa a fazer assim. Por quê? Porque isso aqui é interessante para eles. Eles não sabem essa informação. Essa é uma informação valiosa e que muitas vezes ajuda a pessoa a botar ordem no pensamento, a entender o que tem que fazer e o mais importante, a fazer. Porque não adianta fazer o planejamento se o cliente não seguir o planejamento, né? E essa dinâmica ajuda bastante nesse sentido, tá? Muito bem. E aí aqui, ó, eu vou criar um cenário, ó. Eu tenho um cenário 1 aqui, vou adicionar outro cenário, ok? Esse aqui, ó, eu vou clicar aqui e vou alterar aqui, ó, 100 aportes. E esse aqui, eu vou alterar para 50% de aporte, ok? E aqui, ó, vou usar esse número 4 aqui para colocar, ó, aplicar, aí vou usar esse parâmetro, aplicar a economia da receita mensal. Então, aquele verdezinho que está sobrando lá, eu vou guardar 50%, ok? Veja aqui, ó, olha o que que aconteceu nesse caso aqui, ó. Ele não chegou a atingir totalmente a independência financeira vitalícia, mas chegaria com 5.147.000 no início da aposentadoria, né? Se eu voltar aqui com ele para ele entender nesse gráfico aqui, ó, tá vendo, Pedro? Ó, olha o que que a gente está simulando. A gente está pegando metade do que sobra todo mês seu e aguardando, mês a mês. É isso que a gente está fazendo, tá? Ah, então, veja aqui, ó, olha o que que vai acontecer. E aqui, pessoal, não sei se vocês usam isso aqui, mas esse gráfico ele tem aqui visualizar como tabela. Então, você consegue ter uma média aqui dos aportes que ele tem que ir fazendo, tá? Você consegue ver como que começa o ano, como que termina, e a média de aporte mensal está aqui, ó. Isso dá para incluir no relatório, tá? Muito bem. E aí, o que que você pode avançar com o cliente? Vir avançar mais um gráfico aqui e mostrar para ele assim, ó. Repara aqui, ó, o seguinte. Se você não fizer aportes, primeiro, não dá, né? O mínimo que você tem que fazer é 535. O ideal, 6.000. Por que 6.656? Por que o ideal? Porque se você fizer isso aqui, você vai viver de juros. Então, na sua aposentadoria, você consome o que você precisa, e está aqui, porém, não consome o principal. E aí não importa quanto tempo você vai viver, e desse formato você vai deixar um legado para sua família, para os seus filhos e netos, tá? A outra alternativa, aí eu vou desligar aqui, ó, e isso aqui é um recurso importante da conversa. Eu vou desligar aqui. Ó, a outra alternativa é você baixar o padrão de vida. Em vez de você gastar 13.982 da reserva todo mês, você baixar para 6.000 para viver de juros ou 12.800 para o dinheiro ser suficiente até 90. Ok? Mas repara que
Pedro, o seguinte, ó. Se você guardar metade do que você pode, olha só. Olha esse gráfico como ele está e como ele vai ficar. Ó, vou trocar aqui, ó, no cenário que a gente criou. Tá vendo? Você chegaria aqui com os 5 milhões, em vez de 13, poderia gastar, por exemplo, 25 para o dinheiro dar até 90 anos. Ou algo entre 13 e 400, que é um pouco menos, aqui você ainda não atingiria a independência financeira vitalícia, mas gastando isso aqui, a sua expectativa de vida ainda vai ser grande. Perdão, a sua expectativa de vida financeira. Okay? E repara aqui que com um aporte adicional, fazendo esses aportes de 50% e um aporte adicional de 109 mil, hoje, aí sim você atingiria a independência financeira vitalícia. Ok? E aí, pessoal, e assim, basicamente essa é a dinâmica, tá? De fazer, eu vou parar agora aqui e vou abrir para vocês fazerem perguntas, e aí eu posso voltar aqui na tela. Mas, assim, a ideia principal que a gente queria mostrar é essa: é o preenchimento de dados deixar de ser naquele formato planilha, entre aspas, e passar a ser esse formato misturando input de dados com visualização de gráficos, né? A gente acompanhou isso com cerca de 25 clientes. Eu chamo de clientes reais, porque os nossos clientes, a gente não faz o trabalho que vocês fazem, então a gente, para ter essa interação, isso só acontece quando alguém solicita esse tipo de apoio, que é possível solicitar, e nessas 25 interações, 20 delas foram feitas dessa forma. E eu posso garantir para vocês, a reunião é totalmente diferente. O processo é totalmente diferente, o engajamento do cliente é diferente e cria uma sensação neles muito boa, tá? Então, assim, quem ainda não experimentou fazer assim, vale a pena experimentar. Microfones abertos, quem quiser levantar a mão e perguntar alguma coisa. Por exemplo, antes de falar, acho que a Tamires fez uma pergunta aqui, que acho que é uma dúvida até recorrente. Eu respondi para ela, mas acho que vale a pena depois até você dar uma lembrada, que ela perguntou assim, o valor do dinheiro, da porcentagem, já está corrigido pela inflação quando você mostra o diagnóstico de aposentadoria lá? É, Sim, né? todo cálculo que é feito, ele é feito usando a taxa líquida. Isso é feito assim por quê? Porque aquele valor que eu vou gastar na aposentadoria é o meu poder de compra, não é exatamente o valor que eu vou sacar mês a mês. Que o valor que eu vou sacar mês a mês é aquele valor ali registrado pela inflação. Mas nesse exemplo aqui que estava 13 mil ali, arredondando, esse cálculo está mantendo um poder de compra de 13 mil, que é uma segurança muito boa para o cliente, porque a gente está planejando um determinado poder de compra é, e não iludindo que porque 13 mil hoje, 13 mil daqui a 10 anos, não compra o que 13 mil compra hoje. Muito menos daqui a 20, 30 anos. Tá? Eu tenho uma dúvida que talvez seja uma sugestão. Nessa parte de guardar os aportes, né, naquela tela de simulação financeira, você consegue colocar o valor em reais. No estudo, você tem que colocar um percentual. Existe a possibilidade de colocar o valor em reais? Porque para a gente, várias Sim, vezes os clientes passam o valor em reais e não o sim. percentual. Vou fazer aqui agora para você ver. Ah, tá. Criar um outro cenário aqui, ó. Vou fazer nesse mesmo. Ó. Eu vou acrescentar R$ 1.000 a mais, ok? Ó, a gente está guardando 50%. Vamos dizer que ele diga, além disso, ele vai guardar mais R$ 1.000. Ou poderia só ser o R$ 1.000, ok? Vou vir aqui na revisão de dados, vou vir aqui em recursos financeiros e vou incluir um item aqui, ó. Vou adicionar aqui e vou falar aqui, ó. Vamos dizer que ele vai aportar, vai fazer aportes. Ó, eu tenho essa opção de aportes aqui, ó. Poderia lançar o aporte aqui também na carteira, tá? Ou no PGBL, tá vendo o campo aporte aqui, ó? Poderia ser ali também, Sim. tá? Vou colocar aqui R$ 1.000 e aí eu tenho duas opções importantes aqui, ó. Primeiro, o aporte é oriundo da receita mensal. Se esse dinheiro sai lá da receita, é importante eu marcar aqui e eu já vou mostrar por quê. Se não, se ele vem de outro, por exemplo, eu posso fazer um aporte de uma venda de um imobilizado. Poderia fazer aqui, ó. Vou vender um imobilizado,
R$ 200.000. Nesse caso, ele nem habilita. Por quê? Porque isso não vai vir da receita, vai vir de uma outra origem. Ok? Mas vamos concluir aqui. Perfeito. A outra coisa importante é assim, ó. A gente, lembra que eu mostrei em dado momento que a gente já analisa se o cliente pode ou não antecipar a aposentadoria. E ele pode, eventualmente, pedir para você criar um cenário de aposentar mais cedo. Quando a gente lança aportes aqui, ó, ele já sugeriu aqui de hoje até o mês do ano que ele aposenta, tá? Mas eu posso marcar essa opção aqui, ó. O aporte será feito até a aposentadoria. Por quê? Porque aí eu não vou fixar aquele 12 de 2049. Se ele aposentar aos 65, vai até 65. Se ele aposentar aos 60, vai até 60. Então, o ajuste, nesse caso, é feito automático, tá? Quando eu fechar aqui, ó, tá vendo que apareceu um azulzinho ali? Agora eu estou aportando R$ 1.000. Se eu, inclusive, Sim. mudar de cenário aqui, ó, naquele cenário que eu não tenho os aportes lá pelo percentual, vai estar só o azulzinho. Então, eu posso ter Perfeito. aqui um valor, tá? E aqui, ó, ele vai aparecer aqui também, ó. Olha lá, aporte outros, tá vendo lá? Deu Perfeito. 435.000. Ok? Ok. Obrigada. Ah, uma coisa importante. Os aportes, eles aparecem aqui, ó. Eventualmente eu estou em dúvida do que no planejamento está considerando de aporte. Nesse gráfico aqui, ó, que é o gráfico mais completinho, que tem todas as opções, aqui ele tira a sua dúvida aqui, ó. Nesse cenário, a gente está aportando R$ 1.000 e mais o fundo de garantia, tá? No outro cenário, que além do 1.000, eu botei os 50%, aí vai aparecer mais uma linha aqui, ó. Aqui está aportando 1.800 e mais 50% do que sobra. Se vocês tiverem dúvida do que está sendo aportado, pode olhar aqui que vai te dar essa segurança. Bom Eu dia. tenho uma dúvida em relação ao campo do INSS. Eu estou fazendo um estudo de uma cliente. Se fosse hoje, por exemplo, um caso de invalidez, seria 2.500 para ela receber do INSS, tá? Porque eu peguei o extrato dela, vi a renda média e ela estaria hoje na regra de 70%. Tá. Minha dúvida é, renda prevista INSS, considerando a aposentadoria, tá? Eu coloco que valor? Esse valor de 2.500, como se fosse hoje, mas a aposentadoria dela é daqui a 20 anos. Não, ok. Aí Essa é a o que minha você pode dúvida. fazer? Não, ok. O que você pode fazer nesse caso? Aqui, ó, em geral, todos os lançamentos aqui que você faz, seja na receita mensal, dia a dia, financiamento, ele tem esse botãozinho aqui, tá vendo? O expandir. Uhum. Por quê? Nessa tela aqui tá os campos que mais são usados. Ok? Tá. Mas se eu vier aqui, nesse caso, eu posso vir aqui, ó, e aqui eu tá vendo que eu tenho 3 campos separados? Sim, eu vi. Só que o que eu fiz? Minha dúvida é o seguinte: eu fiz de forma manual a renda dela prevista para daqui a 20 anos. Eu embuti manualmente inflação e considerei a regra do INSS, porque daqui a 20 anos ela já vai estar na regra do 100%. A Tá. tua plataforma em relação a INSS, valor da aposentadoria prevista, ela calcula inflação se eu colocar o valor que seria hoje ou não? Não, aqui você tem que, porque aqui, primeiro, você poderia diferenciar o valor, né? Posso colocar um valor Tá. aqui e outro aqui, marcando esse botão, tá? Mas você nunca pode calcular a inflação aqui, porque isso é automático. Mas aí então, eu coloco sempre o valor atual, não faço nada É de forma manual. a valor de hoje, mas entendendo que daqui a 20 anos, de repente, ele vai receber, no caso de aposentadoria, seria 2.000, por exemplo. Tá, mas a tua plataforma não considera a regra do INSS, né? Porque hoje ela tá na regra de 70%, daqui a 20 anos ela já vai estar na regra do 100%. Aí não tem esse fator, então. Não, é assim, ó, tá vendo que tem aqui, ó, não sei se eu entendi direito, mas Tem tem aqui, só ó, INSS inflação. invalidez, morte e aposentadoria. Sim, Então, eu poderia botar esse valor já considerando que quando ela aposentar vai ser maior, mas não a inflação, só essa regra do 100 que você falou. tá. Era essa a minha dúvida. Tá.
Tá? Porque A o inflação valor, em nenhum input que vocês nenhum colocarem, input. nenhum considera a inflação. Tá. Porque o sistema já faz isso automático. Mas eu Tá, posso, sim, lá na frente, se hoje tivesse 65 anos e aposentasse, quanto eu receberia? Aí eu posso botar aqui. Claro, aí mas sem considerar a inflação. Aí o que que eu tem que teria que fazer a ter inflação. feito? Só mudo a regra, né? Pego a renda dela Tá. e considero a regra do 100% e a inflação o Isso. sistema faz. O sistema faz, exatamente. Ah, tá bom, então, obrigada. Tá bom? Por nada. Ah, aproveitando, existe alguma chance do seu sistema nessa parte INSS considerar a regra atual do INSS e já fizer esse cálculo incluindo a regra? Isso é Ou uma coisa que a não? gente está estudando, sim, para já Tá, ter essa opção aqui dele já fazer isso automático, tá bom, obrigada. tá? Ô, Pureza, antes de passar para, acho que a próxima da fila, que é a Fábia, a Adriana mandou a pergunta aqui no chat. Tá, tá, Em que momento a gente fala sobre seguro de vida e oportunidade de consórcio? Acho que aplicando na dinâmica que você fez ali. tá. É, É uma boa pergunta. É assim, ó, normalmente, o que que a gente faz? Isso é uma coisa bem interessante, tá? O que que a gente vem sugerindo até para aquelas pessoas que em termos de produto, entregam só o seguro de vida. O ideal é fazer, primeiro, seguir essa sequência que eu fiz com vocês aqui. Por quê? Porque essa sequência você levanta os dados, né? Consegue o envolvimento do cliente, ele te dá a informação mais correta e você mostra primeiro a situação dele de sobrevivência, né? E o planejamento do primeiro risco, que é o quê? É o risco de eu viver muito sem qualidade de vida. A partir do momento que você mostrou isso aqui, se você vai falar de proteção, o que que você faz? Você fecha aqui e você vai. A gente até agora estava na letra B. Aí a gente vai para a letra C, tá? E aqui, ó, repara que aqui eu não botei as fotos, elas não aparecem aqui, ó. Eu mostrei lá no início que você pode botar a foto do cliente e dos filhos. Quando coloca, elas aparecem aqui, tá? Então, assim, uma vez que falei de acumulação, vou falar agora do segundo risco, que é a interrupção de renda prematura, tá? E aqui ele já vai mostrar os capitais para sucessão vitalícia e os capitais temporários para proporcionar conforto à família, né? O que que é interessante aqui, tá? É você usar de novo, o FT. Por quê? Porque agora você vai conectar vida, o planejamento de independência financeira, com o planejamento de interrupção de renda prematura. Por quê? Se der tudo certo, o que que acontece com esse cliente aqui, que é um cliente fictício, ok? Repara que ele tem capacidade de pagar todas as contas, capacidade de guardar dinheiro e ainda tem uma margem de segurança. Como ele não precisa consumir a reserva antes da aposentadoria, ele ainda está guardando dinheiro, ó, a reserva dele, ó, tá tranquila, tá? Mas o que que acontece se ele morre hoje, tá? Esse gráfico vira esse. Então repara que ele antes conseguia pagar tudo, guardava dinheiro, ainda sobrava dinheiro. Agora não consegue pagar as contas. Lembra que nesse caso aqui ele era 70% da renda? A falta dele faz isso aqui, ó. Faz o consumo da reserva começar hoje e não aqui. Olha só. Esse consumo da reserva que começaria aqui vem para cá. Quando isso acontece, a reserva, nesse caso, só daria até 45 anos. Tá vendo que ela acabou aqui? Então, assim, primeiro você mostra lá a acumulação, aí vem para cá. Por quê? Porque você precisa conectar isso com isso. E aí, qual que é, até onde eu sei, qual que é a maior objeção do seguro de vida? Por que que eu preciso de 3 milhões de capital segurado? Muito simples. Se esse capital entrar aqui, ó, esse gráfico vira esse. Ou seja, aquele capital ali, naturalmente, assim, pessoal, esse cálculo aqui, ele é um cálculo extremamente preciso.
tá? Por quê? Porque ele traz as despesas a valor presente, considerando o quê? Se eu receber 3 milhões de capitais, eu não vou botar isso embaixo do colchão. Eu vou aplicar. Ao aplicar, isso vai me render juros. Esses juros complementam a minha necessidade de pagamento. Está provado aqui nesse gráfico. Se aquele capital entrar aqui, isso, a minha reserva vai ficar assim, ok? Eu vou conseguir pagar toda essa diferença aqui antes e depois da aposentadoria. Tá vendo aqui ela descendo aqui? Ó. E o cálculo é feito para chegar exatamente até a expectativa de vida planejada. Ah, eu quero aumentar a expectativa de vida. Tudo bem, aumenta para 100, ele vai recalcular tudo. Tá, isso é bem rápido. Isso você faz na frente do cliente. Ok? Inclusive, uma coisa legal que tem, assim, ó, em planejamento de seguro, eventualmente você encontra o quê? Aquele cliente que fala assim, poxa, mas ok, legal, mas eu quero proteger minha família até 5 anos depois do meu filho mais novo se formar. Aí o que que a gente faz? Ó? A gente acrescenta essa informação. Venho aqui, repara que aqui tem 3 colunas, ó. Vou vir aqui no parâmetro. Ele já até abriu aqui em proteção. A gente já usou cenários e taxas, já passou aqui pela idade, mexeu aqui em acumulação com que ele guarda dinheiro. Agora eu vou usar o proteção. E aí eu vou dizer aqui para ele me exibir o morte até. Ó. Exibir o morte até. Olha o que vai acontecer lá na tela. Vão aparecer agora 5 colunas. E aqui, por default, ele trouxe 65 anos. Ó, se você quiser proteger sua família até o ano que você faria 65 anos, você precisa desse capital. Se você quiser proteger sua família até o ano que você faria 90 anos, é esse capital. Não, eu quero proteger até 70, o ano que eu faria 70 anos. Aí você vai vir aqui, na frente dele. E o pessoal fala assim na frente do cliente, porque isso, o que eu vi no dia a dia desses acompanhamentos, essa velocidade de mudança, e ele faz uma pergunta e tem a resposta, tem um impacto na percepção do cliente, tá? Positivo. Então, eu vou vir aqui em idades e vou mudar aqui, ó. Cobrir morte até 70. Quando eu fechar aqui, ele já vai ajustar. Então, você precisa desse capital aqui. Não sei se respondi aí, mas essa é a sequência recomendada, por quê? Porque as pessoas naturalmente aceitam melhor a ideia de guardar dinheiro para aposentadoria, tem uma maior dificuldade de entender a necessidade de proteção. E aqui o caminho que a gente fez foi conectar um no outro. E as duas coisas são importantes. Um bom planejamento financeiro, ele olha para as duas coisas. Porque eu tenho que me proteger para aumentar a minha opção de renda, mas eu também tenho que me garantir para uma vida longa sem qualidade de vida. Ok? Não sei se ficou claro aí, se eu respondi. Sim. A Fábio, acho que agora é a próxima, né? Por gentileza. Sou eu. Bom dia para todos aí. Bom, qual que é a minha dúvida principal, Pureza? Pelo que eu entendi, é, essa mudança para a coleta de dados, então, se daria numa primeira reunião já. Então, você está coletando os dados e está mostrando para o cliente o que, que aquilo está significando, né? Bom, qual que é a minha primeira preocupação? Isso implica um bom conhecimento da ferramenta para a Sim, gente sim. não, né, não ficar fazendo coisa feia aí. Então, Boa. a primeira coisa que eu preciso me preocupar, porque o que que eu estava fazendo agora, né? Estava começando a coletar, uma primeira vez eu coletei ouvindo a pessoa, né? Sim. E colocando na tela. Isso é muito chato. Agora eu estava indo para outro caminho, o caminho de pedir as informações para as pessoas, pelo menos, mesmo informações ainda imprecisas, informações, enfim, não totalmente confiáveis, mas eu já entrava na reunião com os dados colocados.
né? Ok. Porque aí eu já também mexi, eu também já sei qual é o resultado, eu me sentiria, digamos, mais segura. Então, minha Sim. pergunta para você é se a gente pode continuar fazendo assim. Quer dizer, a gente pede as informações do jeito que elas vêm, já faz um input, e na hora que se reúne com o cliente, já se reúne mostrando o que ele deu e já seguindo essa sequência que você mostrou, porque a gente já viu também o resultado, não é uma Já surpresa. viu? Exato. É que você está muito familiarizado, assim como Sim, outros, sim, com claro, certeza. colegas, mas para quem ainda está começando, isso pode ter uma dificuldade que pode atrapalhar, Qual, né? qual que é a alternativa nesse caso, tá? É você vem aqui, faz essa e para aqui. Não segue. Primeira reunião, coletei os dados, ok? Mas não avancei aqui, não avança aqui, ó. Então, a coleta de dados fica agradável, mas você vai ter tempo de analisar. Não entendi. Vocês- Qual que é, onde a gente Ó, pararia, então? pararia no capacidade de poupança. Tá. Pararia Não, aqui. não, Nem, não nem iria. simularia cenário, não faria os cenários. Tá. Entendeu? Mas aí já está Pararia. mostrando que está faltando dinheiro, né? Ok, mas aí você vai olhar, ó, agora eu vou estudar. É porque, por que esse gráfico é importante? Por causa daquela parte que eu falei. Quando chega esse pedaço aqui, ó, o cliente ele olha assim e fala, aí eu vi isso em vários casos. Não, sobra mais dinheiro que isso. Não falta, não, como é que fala? Tá sobrando mais dinheiro do que realmente sobra, entendeu? Então, esse gráfico ele tem essa importância. E aí aqui, o pitch é, olha, tá vendo que você na aposentadoria tem uma necessidade de consumo da reserva? Eu vou analisar isso com calma e vou te voltar aqui com o caminho que a gente deveria seguir para resolver isso aqui. Acho legal. Acho Então, assim, legal. porque assim, ó, de fato, essa coleta visual, assim, sugiro vocês, experimentem, porque você vai ver que o cliente fica diferente. E você não precisa ir até o final. Você pode parar aqui. Não, eu acho legal parar aí, viu? Independentemente da experiência que cada um aqui de nós Sim, tenha para analisar, eu acho legal parar aí, porque também dá um suspense, né? Fala assim, olha, tá aqui, exato. temos um problema aqui, vamos analisar quais são os caminhos que a gente pode fazer. E volta, porque senão parece também que o nosso trabalho não existe, né? É, é verdade. É tudo automático, é tudo sistema, né? Eu acho Verdade. que também valoriza o que a gente está trazendo. Aquela cliente que você Verdade. participou comigo, por exemplo, eu lembro que ela falou, pô, esse baita trabalho que vocês fizeram, tá? Quer dizer, na verdade, a gente não fez um baita trabalho, quer dizer, vocês fizeram, né? Você, por esse e Não, outros, mas aí fizeram montando o esse é um ponto sistema, mas a importante. gente mesmo. Hã? Não, mas isso que você falou é um ponto importante, porque assim, isso aqui, você tem muitos clientes, como é que você consegue atender todo mundo no tempo que vocês têm? Então, o sistema ele tem que dar essa velocidade, né? Para você Uhum. conseguir atender o máximo de pessoas. Esse é um ponto crucial que foi perseguido aqui no desenvolvimento desse sistema. Mas, de fato, eu concordo com você, assim, é importante dar valor, né, a isso aqui, porque isso aqui ajuda muitas pessoas. Às vezes leva tranquilidade, às vezes bota ordem no pensamento, às vezes simplesmente a pessoa com tranquilidade consegue organizar a vida dela, porque tem gente que pode organizar a vida financeira e não está organizando. Não, E, e é muita informação também, Pureza. Por isso, eu acho que é bom é, dividir em duas, tá? é Porque verdade. também é muita informação para o cliente. Ele Até para o pode cliente absorver, é ficar meio verdade. embananado, sabe? Então, Verdade. parar e depois começar a discutir os cenários e entrar com a coisa, eventualmente, do seguro e tudo isso que vem depois, né? Os produtos Sim, possíveis, eu acho que é melhor. Eu faria em duas, mesmo assim, mesmo sim. com. Não, e funciona bem, tá? E funciona bem. E várias pessoas fazem assim. Mas na Foi até coleta bom você você falar, porque sugere eu não ia com. falar sobre isso. É. Funciona bem, tá? E assim, ter esse tempo para pensar, para analisar com calma é importante. E o patrimônio não entra aí, né, Pureza? O Não, na patrimônio. reserva, o patrimônio não é Uhum. considerado no cálculo da independência financeira. Só se Então, mas você aí fizer um eu. aporte de venda.
Então, mas aí o cliente pode falar, pô, eu tô perdido, eu não, como é um caso de muita gente. Pelo Mas menos aí, não, então, mas no essa meu questão que você círculo, não falou, olha e falar assim, de pô, não você... vou ter dinheiro para viver até o final. Então aí eu vou pode ter que vender acontecer o realmente. imóvel. Vou ter que vender o Isso. imóvel. Aí é importante esse tempo que você falou, porque você tem tempo de analisar, já pode levar até essa sugestão, né? Já leva o cenário com essa sugestão da venda do imóvel. Isso Dá é uma das tempo de você vantagens. incluir dá tempo de você incluir uma mudança de imóvel, uma venda de imóvel no meio do caminho? Dá aqui, ó, faço aqui, ó. Ó, vou vir aqui, vou adicionar um cenário. Ó, tá aqui, venda de imóvel. Ok? Deixar aqui e vou vir aqui aqui onde tem No recurso patrimônio. financeiro. Não, vou botar aqui em recurso financeiro, vou lançar a entrada de um aporte de venda imobilizada. Ele vai vender um imóvel de R$ 500.000. Vai vender em 2030. Bota aqui quando é, não importa quando é, tá? Então, ó, Fabi, aqui, ó, eu lancei aqui o aporte e disse quando ele vai ser, tá? Só que quando eu faço isso, o que que acontece? Como eu tinha 3 cenários, ele entrou nos 3. Eu quero mostrar só nesse. Aí eu venho nesse aqui, o que que eu faço? Eu venho nesse cenário aqui, ó. Aí eu vou usar o número 3 que a gente não tinha usado até então. Vou vir aqui e vou excluir. Ó, nesse aqui você não considera. O que que eu estou dizendo para o sistema? Nesse cenário, não considera a venda do imobilizado. E nesse aqui também. Não considera. Mas nesse eu não faço nada. Então, nesse vai entrar a venda, nesses dois não. Não sei se ficou claro, mas é assim que faz. Tá, aí entra a venda de imóvel. Você botou 500 mil em 2030. E aí ele calcula também uma inflação Não, hipotética aí lembra nesse que a imóvel? inflação está tratada. Isso, a inflação está tratada. Olha a subidinha aqui, ó. A inflação já está tratada no cálculo. Tá, esse imóvel também ele é valorizado de acordo com a inflação. Com a inflação, exato. Sempre coloque a valor de hoje. Aí melhorou a vida dele. Melhorou a vida dele. Sem até os aportes de 50%. Só essa venda, ó. É, tranquilizador. Tranquilizador, exato. Olá, bom dia. Minha pergunta é Bom dia. rapidinho. Então, se eu colocar dentro dessas simulações aí que eu preciso de manter o meu poder de compra lá, hoje minha despesa de R$ 20.000, com tudo que eu for investir, tudo que eu coloquei de informação no sistema, quando ele mostrar essas projeções lá na frente, ele está mostrando um número que é o equivalente aos meus 20.000 de hoje. Meu poder Exatamente de isso. compra de 20.000 de hoje está Exato. projetado lá na frente. Exatamente isso. Pode Tá bom, confiar. então. Tá bom, Pode confiar. obrigado. Fala, pureza. Acho que a Tudo gente bem? conversa. Tudo já, acho que a gente conversa bastante. Minha imaginação Sim. vai até além do cliente ali. Eu trabalho com vida, né? Até para contextualizar aqui o pessoal. E a minha maior objeção não é só do cliente, é do próprio assessor de investimento também. Quando a gente fala da proteção, quando a gente coloca lá retorno real, a gente considera a média do CDI e a média da inflação. Só que se hoje o meu cliente tem 1 milhão investido e morre hoje, e a cônjuge dele fala, olha, eu preciso de uma renda vitalícia, a gente consegue, por exemplo, um retorno real acima de 3%. O que eu estou fazendo hoje? A minha dúvida é se existe algum jeito mais prático para fazer isso, tá? A minha dúvida é, eu vou lá e crio um cenário de taxa diferente, tá? Uhum. Existe alguma forma de eu fazer isso de forma mais prática, sem colocar um cenário diferente? Porque, por exemplo, eu tenho um retorno real, eu considero a IPCA mais de 3%. Pô, hoje, se o assessor fechar o olho, ele vai achar IPCA mais 7%, por exemplo. Tá. Né? Então, nesse sentido, por quê? Porque se eu tenho um retorno real, se o sinistro vem acontecer hoje, Uhum. eu não preciso de 3 milhões de capital segurado vitalício, eu vou precisar, por exemplo, da metade, enfim. Deu para entender a minha pergunta? Sim, mas é o que eu falo. Se hoje eu tenho 1 milhão e transformo uma carteira de renda, cara, eu vou alongar todos os meus investimentos eu vou pegar tudo que é taxa longa garantida. Eu tô com viés de assessor aqui, tá? Eu tô com viés de carteira. Agora entendi o que você falou. Entendeu? Você vai transformar em renda, é isso? Exatamente. Eu pego 1 milhão que o cara tem e transformo em renda. Entendi. Não, o caminho que tem é esse que você falou mesmo. É É esse criar um mesmo, né? cenário. Eu criei um cenário de taxa. Agora que eu entendi o que você falou. É criar um cenário e mudar a taxa.
É vir aqui, igual você É, falou, não, aqui no é dicionário, isso que eu estou fazendo. e altera a taxa, aí você vai conseguir ver esse valor. Entendi. Fechou. Beleza, era isso. Só para ver se tinha algum jeito mais fácil. Tá, Não que por esteja enquanto difícil, não. tá? Não que esteja difícil. Mas já ficou a dica. Fechou. Obrigado, gente. Valeu. Pureza, Dei, tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem. Bom dia. Duas dúvidas rapidinhas. Uma sobre essa questão do imóvel, tá? Tá. Tem uma opção da gente deixar setado para que aquele imóvel que está no imobilizado, ele seja lançado lá na frente como a venda dele, no caso, o aporte da venda dele, e ele já saia do imobilizado para não contar no... Isso é uma evolução que a gente ainda vai fazer. A ideia vai ser, hoje, como é que a gente faz? A gente vem aqui e lança um aporte. Né? Não, hoje você vem aqui e lança um aporte. Isso. Da venda, né? Na data que você vai vender. O que a gente vai mudar o sistema? Aqui mesmo, você vai vir aqui no imóvel e vai dizer, ó, nessa data ele vai ser vendido. Tá, perfeito. Tá? E aí, porque hoje eu tenho feito via exclusão, daí para eu não considerar o ativo lá, né? Ok, não. Aí o que vai acontecer? Vai ter um gráfico novo da projeção do imobilizado, porque hoje a gente só tem a foto do imobilizado hoje, né? Os gráficos nenhum mostra a evolução do imobilizado, ele mostra a evolução da reserva financeira. Isso. Aí vai passar a ter um outro gráfico que vai mostrar tanto a evolução do imobilizado quanto da reserva financeira. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Vamos dizer, na parte do imobilizado vai ter uma queda, mas na reserva financeira vai subir. Perfeito. Deixa eu te falar outra coisa. Esse valor que a gente define lá como aporte, ele vende do imobilizado, ele é nominal, né? Ele não está considerando o valor de hoje, né? Não, você tem que considerar o valor de hoje. Considera a venda valor de hoje? Nunca considere inflação, senão vai dar erro no cálculo. Pois é, eu vou botar lá que eu vou fazer um aporte de venda de imobilizado para daqui a 10 anos. Eu considero o valor do imóvel hoje e ele vai corrigir esse imóvel pela inflação. Pela inflação. Vai considerar lá. Sim. Tá, eu não faço a projeção de quanto que eu acho que vai valer o imóvel. Não, vocês nunca devem, em nenhum lançamento aqui, isso é uma dica importante, nenhum desses itens que lança aqui, você deve projetar inflação. Nenhum deles. Não, mas na verdade não é nem a inflação, é o ganho do imóvel acima da inflação, caso... Não, o ganho do imóvel acima da inflação, sim, aí você pode colocar. Tá. O acima da inflação faz sentido. Tá, daí a gente considera só o ganho real ali. Ganho real, isso. Do imóvel e o resto ele vai corrigir. O inflação é automático, o ganho real não, o ganho real aí você tem que informar realmente. Tá, beleza. Outra dúvida, aproveitando. Naquele comparativo de financiamento consórcio, vocês comentaram que tentariam colocar o valor do imóvel também para comparar junto, para chegar lá no final, ter o valor do imóvel comparado com, por exemplo, se for aluguel, ao invés de financiar, de comprar o imóvel. Isso vai ser feito esse mês. Esse mês de junho, o foco é a evolução do consórcio. Tá, perfeito. Então, vai, por exemplo, vai deixar você analisar. Eu faço um consórcio para comprar um imóvel, aí esse imóvel vai ser alugado, esse aluguel vai ser usado, por exemplo, para pagar o próprio consórcio. E você vai poder encadear vários consórcios. Tá, e também vai deixar... Desculpa, o que você falou? A dúvida não era bem essa, era tipo assim, ao invés de comprar um imóvel financiado, alugar e investir e reinvestir a diferença, conforme tem ali a opção de a gente fazer, né? Mas assim, o aluguel eu não tenho o imóvel lá no final e o financiamento eu vou ter o imóvel. De ter a opção de ter o valor corrigido do imóvel lá no final para comparar com quanto eu tive de renda lá no final de rendimento. Sim, entendi. Não, eu entendi o que você falou. Entendi. Não, isso aí também. Tá. E também deixar o dinheiro... Desculpa. Isso é importante porque lá no final a gente tentar alugar vai me deixar com tantos milhões a mais de dinheiro do que financiar lá no final do financiamento. Porém, lá no final do financiamento eu tenho um imóvel, né?
sim. E eu teria que ter, vamos dizer assim, o dinheiro que eu economizei, compraria esse imóvel lá no final para fazer esse comparativo. Entendi. É importante, né? É interessante. Sim. E também vai permitir simular você deixar o dinheiro aplicado na administradora, tá? São as melhorias desse mês aí. Tá, mas vai ter essa opção Sim. de o imóvel corrigir por fora ali e ter o valor do imóvel lá no final também. Sim. Tá, perfeito. Beleza, obrigado. Beleza. Bom dia, Pureza. Tudo bem, cara? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, né? Que honra. Parabéns aí pelo trabalho, maravilhoso. Legal. Como sempre tudo que você fez na tua vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, que não ficou clara para mim, com relação a quando você fala da inflação está prevista, está sedimentada aí no sistema, a dúvida, se você lança um valor ali de patrimônio hoje, como no exemplo que foi dado de uma venda de um imóvel, você coloca 500 mil, mas você vai fazer a utilização disso daqui 15, 18, 20 anos. Uhum. Essa projeção inflacionária, você leva em consideração qual parâmetro? Ou você atualiza isso? Como é que vocês estão fazendo? Esse parâmetro é informado aqui, Perdi. né? Aquele aqui, ó. Eu informo esse parâmetro. Tá, mas aí você utiliza o real atual, né? Quando você vai projetar, como a gente está projetando aqui um longo prazo, você tem que trabalhar com média. Você não pode trabalhar com atual. Porque o atual pode ser pico ou vale. Sim. Pode estar muito alto e muito baixo. Você tem que olhar sempre para a média aqui. Por quê? Porque você está projetando 30, 40, 50 anos. Então, você não pode trabalhar você usa com uma média de quanto tempo? 10, 20 anos, cara. 10, 20 anos, tá. E replica isso. Nesses 10, 20 anos, é pelo tempo que você está projetando lá para frente. Isso, exato. Essas taxas que você coloca aqui, elas são usadas nesse período. Tá vendo? Eu botei aqui nesse exemplo, 903, 582, deu uma taxa líquida de 3. Isso é usado nesse tempo todo aqui, ó. Entendi. Entendeu? Entendi. Por isso que precisa pensar em média. Esse é um questionamento constante, corriqueiro, quando você fala de alguma coisa de projeção para o cliente lá para frente. Alguns, inclusive, querem dar a própria projeção. Alguns mesmos querem simular eles mesmos. Não, isso vai dar mais, vai dar menos. Não, você pode colocar o que ele pedir. Você pode. Esse aqui é o legal aqui. Eu venho aqui e coloco aqui, ó. Você quer fazer com qual taxa? Às vezes é uma pessoa que analisa isso metodicamente, você pode colocar a taxa que ela te falar aqui. O sistema não trava isso. Inclusive, você pode criar um cenário com a média que você usa e um cenário, cria outro cenário aqui, ó, que o cliente está pedindo. Você adiciona do cenário e bota a média. Aí ele está falando aqui que quer usar 10 aqui e 5 aqui. Melhor ainda. Entendeu? Porque aí você mostra, ó, pelo que eu estudei é isso, mas estou fazendo aqui o que você está me pedindo. Tá? Porque isso aqui, por exemplo, daqui para cá vai diminuir a necessidade de seguro, por exemplo. Aqui estou com uma média de 3 acima da inflação, aqui estou de 4, vai diminuir o capital segurado. Sim. Com certeza. Beleza. Era Beleza? isso aí. Parabéns aí pelo trabalho, Pureza. Valeu, bom falar com você. Tem um pedido da Adriana aqui, não sei se eu compreendi correto, ela pediu para fazer uma simulação de consórcio de imóvel. Como que isso funciona na ferramenta? Acho que é lá na aba de consórcio. Não sei se você tem como fazer. Só que não vai dar tempo. O que a gente pode fazer é depois conectar com ela ou até mandar o vídeo do consórcio para ela. Tá bom, Adriana. É que eu gastaria uns 15, 20 minutos aqui para fazer. Tá, Adriana, eu mando uma mensagem no grupo para você lá. Acho que aí eu lembro de onde é. E a gente pode até conectar depois no momento ali. A gente faz ali um suporte ali de 30 minutos ali para fazer, tá bom? Por exemplo, acho que uma coisa que o pessoal tem perguntado bastante, a gravação ela vai ser disponibilizada junto com o material de apoio, tá? Tá. Depois Boa. vai ser enviada no grupo, tá? Várias pessoas perguntando só para reafirmar aqui. Ótimo. Felipe vai editar o vídeo e vai mandar para todo mundo. Com um PDF de apoio. Exato. Que ficou bem legal. Então, por isso, quero dar os parabéns. Aquele link interativo ali para palestra, captação ali, funciona muito bem, tá? Funciona para palestra, captação via rede social. Ficou muito bom, porque daí ficou simples para o cliente responder e instigar ele, na verdade, né? Mais para instigar qualquer coisa, né? Parabéns, ficou bem legal ali. Mandei pro pessoal aqui do escritório, o pessoal tá gostando aí. Pô, bem legal. Feedback muito bom. Então, pessoal, assim,
primeiro, obrigado aí pela presença de vocês, né? Fiquem à vontade para nos acionar para tirar dúvida do que foi falado aqui, de outras coisas. Assim, nosso maior desejo é que realmente vocês tenham resultado usando a ferramenta, fazendo aí o melhor pelo cliente de vocês, né?